Olá, investidor, bem-vindo ao canal Descomplicando Ações. Hoje nós vamos falar aqui sobre o SNAG 11, tá? Eu já tenho aí na minha carteira, né, 6 fundos imobiliários, sendo eles os 6 fundos de tijolos, tá? E quero acrescentar mais 4 fundos imobiliários, tá? Sendo que eu quero acrescentar fundos imobiliários de papel, quero acrescentar fundo imobiliário de outra gestora, sem ser a das gestoras que eu já tenho em carteira, e quero acrescentar fundo imobiliário base 10, tá? Então, vou trazer aqui para você. Já acrescentei um que não trouxe aqui no canal, mas vou trazer nos próximos vídeos aí. Mas hoje eu quero falar aqui principalmente do SNAG 11, tá? O SNAG 11, no dia que eu tô gravando esse vídeo, que é 16/9/2024, ele está sendo cotado aí a R$ 10,17. E a gente já vai ver se esse fundo tá barato ou tá caro, ou se tá no preço dele mesmo, tá? Então, o SNAG 11, primeiro, não confunda, ele é um fiagro imobiliário, ele não é um fundo imobiliário, é um fiagro, tá? Então, você não pode confundir. Mas as regras para ele é a mesma do fundo, as mesmas aí do fundo imobiliário. Ele precisa distribuir 95% do seu lucro, tá? E a opcionalidade dele ali de distribuir mensalmente ou não, tá? Ou distribuir apenas lá no final do semestre, fica a critério do fundo. Mas já adianto que o fundo, tá? Ele pretende distribuir aí todos os meses. Então, eu vou ler aqui, ó, algumas coisas que o próprio fundo apresenta para a gente. Eu não vou ir no Status Invest, no Investidor 10, porque o próprio fundo já teve o trabalho de deixar tudo mastigadinho aqui pra gente. Então, a cotação atual, né, como falei, é de R$ 10,17. O último rendimento, 10 centavos, tá? Ou seja, ele pagou 1% aí no mês, tá? E aí, quando eles juntam os 12 meses, eles têm aí o dividend yield, tá? Sobre o SNAG. O SNAG, Sunoagro, Fiagro Imobiliário, é um fundo com objetivo, deixa eu até aumentar a tela aqui, se você quiser acompanhar a leitura aí comigo. É um fundo com o objetivo de investir de modo amplo nas cadeias do agronegócio, explorando tanto atividades de natureza imobiliária quanto as relacionadas à produção do setor. Esta é uma maneira simples e acessível para qualquer pessoa investir no agronegócio, ou seja, ao investir nesse FIAGRO, eu vou estar diversificando a minha carteira de fundos imobiliários. Eu vou estar entrando aí na parte aí do agronegócio. Eu já vou mostrar o que eles têm em carteira e vou linkar com vídeos que eu já fiz aqui no canal para você entender, sem precisar desembolsar grandes quantias e nem que seja necessário sair de casa para isso. Tá? O fundo possui gestão ativa para busca de oportunidades de alocação da carteira com foco no pagamento de rendimentos mensais aos cotistas. Lembra que eu falei que o fundo ele tem a opcionalidade de distribuir tudo ao final do semestre, mas eles já destacaram aqui que querem fazer os rendimentos mensais? Então, segundo sua política de investimento, o SNAG pode investir em CRAs, tá? Que é Certificado de Recebíveis do Agronegócio, ou LCA, Letras de Créditos do Agronegócio. Pode investir também em imóveis rurais, sociedades que explorem atividades da cadeia do agronegócio, além de CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. Por isso que ele é um fundo híbrido, tá? E cotas de fundos que estejam relacionados com o setor do agro. Então, eles não se limitaram a ser apenas um fiagro em si. Eles podem também investir em recebíveis imobiliários, em terras em si, tá? Para ficar um fundo aí híbrido, e eu gostei dessa política aqui deles, tá? Então, ao seguir essa política, o fundo tem como objetivos fundamentais para os seus investidores no longo prazo. Eles querem aí auferir rendimentos advindos dos ativos alvos investidos e proporcionar ganho de capital a partir da negociação dos ativos alvos, tá? Então, aqui a gente consegue ver alguns detalhes, tá? O ticker
de negociação lá na boleta, lá na sua corretora é SNAG 11, tá? Para você poder comprar esse fundo aí ou não, tá? Isso não é uma recomendação, é apenas informações aqui. A taxa de administração é de 11 centavos, taxa de gestão 80 centavos, taxa de escrituração de 1 centavo. Então, se a gente juntar tudo aqui, dá 92 centavos, tá? Então, uma taxa aí que vai sair, que já sai automaticamente, né? Já é entregue para a gente sem essas taxas, já incluindo essas taxas aqui. Então, mesmo com toda essa taxa aqui de 0,92, não é uma taxa alta, tá? Então, nessa questão aí tá tranquilo, tá? Ele fez emissão aí, eu vou falar isso aqui no prospecto dele, tá? Então, se você quiser ver o relatório gerencial, você vai digitar no Google SNAG 11, aí vai aparecer, quer ver? Vou fazer aqui com vocês, SNAG 11 RI, tá? Você consegue entrar nessa mesma tela que eu entrei, aí você vai lendo, vai vendo informações do fundo, desce aqui, ó, relatório gerencial, tá? Eu já abri aqui para facilitar a nossa vida, tá? Então, olha só, a gente consegue ver alguns detalhes aqui, tá? Aqui o bullet points, tá? As informações aqui, 10 centavos de distribuição por cota, o fundo fez, um lucro acumulado por cota de 3 centavos, tá? Por que que é bom esses 3 centavos acumulados? Se um mês alguma dos devedores der um calote ou atrasar pagamento, ele não vai diminuir a distribuição por cota, porque ele tem uma gordurinha aqui, e aí ele consegue manter o pagamento perene, tá? Um dividend yield anualizado de 12,51, lembrando que isso aqui é os 12 meses passados, então você não pode se basear nisso aqui, tá? Quer dizer, você pode ter uma noção de como que o fundo performa aí, né? Mas isso aqui não é garantia de rendimento futuro. Mas se o fundo é bom, tá? A probabilidade dele manter é grande, tá? Um dividend yield médio da carteira, tá? De 15,32%. A cota patrimonial dele é 10,9%. Tá? Quando fechou esse relatório aqui que eles colocaram aqui pra gente, a cotação estava em 10,13. Então o PVP estava de 1. Hoje a cotação está em 10,17. Não deve ter mudado, não muda muita coisa, tá? A gente pode até fazer o cálculo aqui. A gente consegue fazer o cálculo aqui. Então a gente coloca 10,17 dividido por quanto que é a cotação, quanto que é o valor patrimonial dele, é 10,9 dividido por 10,9, não muda, tá? O PVP ainda está em 1, esses 4 centavinhos aqui não mudou, tá? E ele tem um patrimônio líquido, tá? De 504 milhões, tá? E a gente vai ver que isso aqui vai mudar. Então, em julho, Snag bateu a marca de 100 mil cotistas, tá? Isso é ótimo e por isso que isso começou a chamar minha atenção, porque ele acabou entrando em mais pontos positivos para eu botar ele na minha carteira, tá? Eu não invisto em fundos que têm menos de 100 mil cotistas, tá? Pode mudar em algum momento, pode, mas atualmente eu não estava investindo em fundos com menos de 100 mil cotistas. Então, ele acrescentou mais pontos, tá? Então, ó, primeiro, pontos positivos, entrega um dividend yield de 12,51, acima de 10%, tá? Está no setor de agronegócio, tá? Vou diversificar minha carteira. A gestora do fundo é a Suno Asset. A Suno é uma excelente empresa, tá? Veio crescendo aí ao longo do tempo e domina o setor de fundo imobiliário, faz a cobertura já há bastante tempo e resolveram aí lançar também seus próprios fundos, tá? Então, eu gosto bastante da gestora. Então, mais um ponto positivo. Tem mais de 100 mil cotistas, ponto positivo. Basicamente, os pontos principais são esses, tá? A sua carteira é dividida
por dívidas lastreadas a CDI e também dívidas lastreadas a IPCA. Ou seja, é bom porque tem uma diversificação, tá? Quando IPCA estiver subindo, a gente tem uma valorização aí das cotas aí do fundo, porque as dívidas são lastreadas em IPCA, e quando o CDI também estiver subindo, a gente também tem um ponto positivo, porque também tem dívida lastreadas aí a CDI. Então, a gente ganha das duas formas, tá? Então, eu vou descer aqui, isso aqui, pessoal, ele fala aqui do cenário macroeconômico, é bom, importante, eu vou trazer vídeos falando só do cenário macroeconômico, porque isso é interessante para a gente ver aí para onde nossos investimentos vão caminhar, e se cair ou subir, você não tomar um susto e entender o cenário macroeconômico. Mas se eu for fazer nesse vídeo aqui, vai ficar extremamente longo, então a gente pula essa parte, tá? Isso aqui é bem interessante, que eles colocam fluxo de estrangeiro na bolsa, tá? De entrantes e saídas, tá? No mês de janeiro até julho, saíram aqui 31 bilhões, tá? De dinheiro aqui do Brasil, de investidores de fora, pessoas que tiraram, empresas, gestores que tiraram dinheiro aqui do Brasil, estavam investindo no Brasil e acabaram tirando, tá? E aí, continua aqui a parte do cenário macroeconômico, tal. Aí aqui a gente entra aqui na carta do gestor, tá? Então, no mês de julho, Snag completou 2 anos de existência, ou seja, esse é um dos pontos mais negativos que eu vejo, tá? Mas vou levar em consideração a trajetória da gestora, que é uma gestora excelente. Então, esse ponto aqui e eu coloquei isso na minha estratégia, tá? Eu posso abrir aí exceções, tá? Em um ponto ou outro, se, por exemplo, a gestora for excelente. Então, esse é um ponto aqui que eu abri de exceção, que eu geralmente invisto em empresas com mais de 5 anos, para a gente ter uma noção de como a empresa se comportou aí em vários cenários, tá? Esse é o único ponto que eu vou abrir aí de exceção, porque ele tem apenas 2 anos, mas levando em consideração que a gestora é uma gestora excelente, tá? Já está no mercado, trabalhando no mercado, analisando fundos imobiliários há bastante tempo, então esse é um ponto que eu vou levar em consideração, tá? Um crédito que a empresa ganhou aí comigo, tá? Fundo que fez aí a 4ª emissão de cotas anunciada no dia 31 de julho, mas já vou mostrar para você que você não tem a oportunidade de participar se você não participou antes, por conta que já encerrou, tá? Inclusive no dia de hoje mesmo, dia 16/9. Além de ser o primeiro fundo híbrido aí entre os FIAGROS, tá? Tem um PL, tá? Coloquei até pagou aqui, mas tem um PL aí que é patrimônio líquido, tá? Em ativos financeiros e imobilizados, tá? O Snag se destacou durante esse período a entregar ao seu cotista um retorno notavelmente acima dos principais benchmarks de mercado, tá? Além de apresentar uma das melhores relações de risco-retorno da indústria, tá? Aí a gente desce mais um pouquinho aqui, ó, como eu falei, já encerrou o período de subscrição em 16/9, no caso é hoje, tá? Se a gente continuar aqui, a gente consegue ver como que vai ficar a composição projetada do Snag 11 após essa oferta pública que eles fizeram, que teve início lá em 31/7, tá? Então, o fundo tem 500 milhões de patrimônio, vai passar a ter 800 milhões, tá? Tem 7 ativos com 89 devedores, vai passar a ter 15 ativos com 97 devedores. Como que é isso? Que eles têm 15 ativos com 97 devedores. Por exemplo, deixa eu descer aqui para você acabar entendendo já essa parte aqui, tá? Então, olha só, o fundo, ele tem aí uma boa parte da sua dívida para boa safra. Só que dentro dessa boa safra, no caso é 66% das dívidas da boa safra, existem vários devedores, e aqui embaixo eles explicam, tá? Como que funciona isso. Deixa eu ver se eu destaquei aqui. Aqui, ó. Os recursos desse CRA são destinados a produtores parceiros do grupo Boa Safra. O lastro do CRAs, né, dos CRAs, pertence a
carteira de clientes da empresa, que são produtores que utilizam as sementes de alta qualidade de soja e atuam há anos com a Boa Safra, ou seja, eles já aproveitaram aí eles já aproveitaram aí os parceiros da Boa Safra e pegaram esses devedores, pegaram dívidas dessas pessoas, tá? Que são parceiros da Boa Safra. Por isso que a quantidade parece, né, que está muito concentrada aí em apenas um devedor, né? Mas na verdade é diluída. E aqui mostra, tá? Então, ó, 10% exposição por devedores. Aqui, a maior exposição eu coloco como essas três aqui: Leitíssimo, tá? Lavoro, agrocomercial e agropecuária Ruiz, tá? São os maiores aí. E aí os outros são mais diluídos, tá? Ao todo são 90, vão ficar aí 92 devedores, né? Após terminar essa emissão aí, tá? Então, aqui a gente consegue ver alguns detalhes. E aí, 97 devedores de 4 setores, vai passar a 8 setores, 3,41%, tá? Por cento de taxa média, vai para 3,75% de taxa média. Aí aqui ele coloca, né, que o índice superou os índices de IPCA mais 7 e CDI, tá? O que significa isso? O fundo, ele traz um retorno para a gente. E quando a gente fala de fundos, né, imobiliários, a gente quer ganhar mais que a inflação, tá? E aí, a gente aqui conseguiu ter IPCA, o valor do IPCA, mais 7%, tá? E a gente tem que lembrar que quando você investe em IPCA mais 6%, de 2045, 2030 e poucos, você vai ficar com para você ter esse rendimento, você precisa ficar até o final desse investimento. E, além disso, tem desconto aí de imposto de renda em cima desse investimento, tá? Se você ficar até o final, geralmente desconta aí 15%, mas se você sair antes, acaba perdendo aí, né? 22%, e aí vai diminuindo conforme for passando o tempo, tá? Só que o fundo entregou IPCA mais 7 de retorno aí para o cotista e sem desconto de imposto de renda, tá? A gente recebe dividendo e não tem desconto aí de imposto de renda em cima dos nossos proventos, tá? Então, você tem que levar em consideração isso quando você for analisar, tá? E aqui ele coloca alguns detalhes, tá? Performance do SNAG versus indicadores como CDI, IFIX, IPCA, IPCA mais yield, IMAB, SNAG 11, IPCA mais 7 e CDI líquido. Então, a gente percebe que o SNAG 11, que é essa linha vermelha, superou todos os indicadores. Aí aqui eu acho que eles só não colocaram o tempo aí colocaram assim, de 2022 anos, no caso, né, de 2022 a julho, agosto de 2022 a julho de 2024, período de 2 anos, o SNAG 11 superou todos esses indicadores, tá? E além disso, tá? O fundo aqui, ó, ele tem o histórico de rentabilidade. Ele tem o histórico aqui de rentabilidade versus CDI, tá? Em julho, eu já vou trazer aqui para julho, ele teve um rendimento aí de 10 centavos e CDI teve de 8 centavos, mas lembrando que o CDI tem desconto aí de imposto de renda, tá? E aqui rendimentos NAG 11 em função do CDI+, tá? Aqui eles já colocaram considerando imposto de renda do CDI, o do rendimento do SNAG é esse aqui, em função do percentual do CDI, tá? E CDI, considerando imposto de renda, é esse aqui de cima, tá? Aí, número de cotistas, 100 mil, tá? Saiu de 58 mil para 102 mil. Patrimônio líquido também tá aumentando, saiu de 303 milhões para 504 milhões, tá? Então, a gente percebe aí uma evolução
no fundo, tá? Saiu de um yield de 14,76% para um yield de 12,51%, caiu, mas mediante aos seus pares, fundos semelhantes a ele, ele ainda se manteve em alta, então ele conseguiu performar bem num cenário assim, às vezes não tão favorável, tá? E aí, aqui descendo, ele mostra mais algumas informações relevantes, tá? Então, alocações em imóveis é de 404 milhões, patrimônio líquido do fundo, tá? 90 é o número de devedores da carteira. E aqui coloca alguns detalhes, tá? Que eu já informei na parte de cima. Eles mostram aqui carteira de crédito, tá? Aqui é coisa para a gente ver com calma, que se eu for falar aqui demora muito, tá? E aí eles colocam aqui embaixo algumas informações aí dos devedores, tá? Que é importante a gente parar para ler, mas olha quanta coisa, se eu for parar para ler de todos, vai demorar muito. Então a Letíssimo, que é uma das empresas principais aí, que tem maior concentração aí no fundo, é uma empresa brasileira que fabrica e vende leite longa vida, tá? Esse Boa Safra, tá? Que eu falei que ia falar aqui, já eu gravei vídeo aqui no canal, falei que ia falar. Olha aqui, Boa Safra, já gravei vídeo sobre essa empresa, tá? Se você quer conhecer mais sobre um dos maiores devedores do Snag 11, veja esse vídeo aqui que eu falei sobre essa empresa, você já vai ter uma noção. A empresa é boa, tá? É excelente, mas eu vou preferir investir aí no Fiagro, que eu vou receber uma renda recorrente, tá? Mensalmente. E além de ser um fundo base 10, que custa na faixa aí de R$10, tá? É bom para aquele, sempre que tiver um dinheirinho menor, que não não bate ali, né? Cento e poucos reais, que às vezes custa o HGLG, que custa o KNRI, a gente consegue comprar, tá? Com menos de R$100, R$10, a gente consegue comprar uma cota e já receber, tá? E aí aqui ele continua falando dos principais aí, dos principais devedores que tem maior concentração na carteira, e aqui eles mostram, já acaba aqui, já mostra os detalhes aqui de outros fundos que eles têm, tá? Então, eu basicamente vou começar a comprar o Snag 11, tem vários pontos positivos. O ponto que eu achei mais negativo é o tempo de maturação do fundo, que é apenas 2 anos, mas vou deixar um crédito a eles por ser da Suno Asset, que eu acho uma empresa fantástica, tá? Então, vou investir nesse fundo, é o próximo fundo que eu vou colocar em carteira, e fica de olho, porque eu vou trazer além desse, né, mais outros 3 fundos que acrescentarei na minha carteira. Por que eu estou acrescentando mais fundos imobiliários? Quero ficar com no mínimo 10, porque estou aportando mais nos fundos imobiliários, porque as ações que eu tenho em carteira deram uma explosão aí após o resultado, né, do primeiro semestre. Então, estou focando mais nos fundos e não quero ficar concentrada apenas em 6, quero no mínimo aumentar para 10, tá? Sendo 3 aí fundos de tijolos, tá? 3 não, sendo 7 fundos de tijolos e pelo menos aí 3 fundos de papéis, tá? E ainda eu tô vendo se vai ser 6 de tijolos e 4 de papéis, ou se vai ser 7 de tijolos e 3 de papéis, ainda vou definir isso, tá? Se eu achar aí 4 fundos de papéis que eu achar, pô, excelente, gestão boa, tá? Eu venho informando aqui para vocês, mas esse é o vídeo de hoje. Cara, se inscreve no canal, trouxe todas as informações aqui do Snag 11, informação completa, tá? Para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal e deixa aqui nos comentários se você vai investir nesse fundo, se você não vai, se você gostou desse vídeo ou não, e traga também sugestões aí de outros fundos imobiliários que você quer conhecer. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou, fui!